Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos continuar aqui a nossa série de lives, né, sobre a nossa coletânea de e-books, seguindo a sequência da nossa coletânea de e-books de como vender para o governo. Nós já falamos aqui na primeira live sobre conceitos, fundamentação, modalidades, tipos de licitação e exceções. Nós falamos na segunda live da importância da escolha do ramo de atividade, né? A escolha de você entender bem como é que funciona, né? A questão do território, analisar bem o território que você vai participar da licitação, conhecer o teu cliente, né? Saber se ele tem histórico de bom pagador, se ele tem histórico de corrupção. Falamos na terceira live sobre a importância de você dissecar o edital, ler o edital de forma completa, né? A importância de você conhecer quais são os documentos de habilitação obrigatórios, né? Então falamos aqui sobre várias coisas e hoje nós vamos falar sobre o dia D, né? O dia tão esperado, que é o dia da sessão da licitação, tanto no pregão presencial quanto no pregão eletrônico. E hoje nós temos uma convidada, a doutora Carmen, do Direitos do Licitante. Ela já está aqui solicitando para entrar e eu já vou. Deixa eu ver se ela consegue entrar aqui. Sejam bem-vindos, tá, gente? Olá, doutora Carmen. Oi, doutora Rafaela, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo ótimo, é um prazer, viu? Fiquei muito feliz com o seu convite. O prazer foi meu, fico muito feliz de você ter aceitado. Atrasamos aí 5 minutinhos, né? Eu acho que está tendo live demais aqui no Instagram e não estava aparecendo aqui a opção ao vivo no meu, né? E eu tive que reiniciar o celular para funcionar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui hoje, né? Falando com o pessoal já o tema que a gente vai falar hoje, né? Que é a dia dele, é dia da sessão. Eu acho que principalmente os empresários que ainda estão iniciando, né, essa participação deles ficam muito ansiosos, né, esperam muito pelo dia da sessão. Eu acho que tem muitas dúvidas, a gente abriu caixinha de perguntas, teve bastante pergunta aí para a gente responder, nós vamos responder aí no final. Mas seja bem-vinda, né, e se apresente aí. Obrigada. Vocês estão escutando direitinho minha voz? Porque se precisar, eu coloco o fone. Dá para escutar direito ou como é que tá? Tá legal, eu estou escutando legal. Tá escutando legal? Então eu vou continuar. Ou você prefere que eu coloque o fone? Não, tudo bem, tá tranquilo. Então tá, vocês estão ouvindo? Vocês que estão entrando aí na live. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Vocês estão entrando na live, avisem se vocês estão escutando direito, porque qualquer coisa eu coloco o fone. Então, vamos lá. Eu sou a Carmen Boaventura, para quem não me conhece, sou advogada, trabalho com consultoria e assessoria para empresas que participam de licitação, né? Então, para licitantes e contratados, né? Na fase de execução contratual. Temos também os nossos cursos online nessa seara de licitações e contratos, curso online sobre o sistema de registro de preços, sobre o SRP, sobre pregão presencial e pregão eletrônico. Temos o nosso curso sobre o novo decreto do pregão eletrônico, né, que é o decreto 10.024 de 2019. E atuamos nesse sentido, né, sempre tentando dar uma maior solução, um maior apoio para essas empresas que estão começando a participar de licitação e também aquelas que já participam no dia a dia, mas que porventura sofrem, por exemplo, hoje em dia, a maioria dos meus clientes, até quero ouvir como é que chama? Como é que são os seus clientes aí em Alagoas? Aqui, a maioria dos meus clientes, eles são penalizados e a gente tem que atuar na fase de defesa desses processos administrativos. Então, 80% hoje do meu trabalho é defesa, né? Elaboração de recurso em procedimento administrativo, porque a empresa praticou alguma conduta que não deveria, né? Muitas vezes também temos a falta de razoabilidade, né? Desses agentes públicos, mas atuamos também nesse sentido. Então, basicamente é isso. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, doutora. Fiquei lisonjeada. Eu falei, nossa, vai ser uma responsabilidade fazer uma live com a doutora Rafaela, né?
que já atua nesse ramo já há um bom tempo. Então, eu estou muito feliz, espero contribuir aí, respondendo às dúvidas de vocês. E tamo junto, né? Fiquei feliz, porque nordestinas que somos, quando eu ouço um sotaque nordestino, já fico feliz. Sem falar que da minha terra, né, de Maceió, aqui em Alagoas, de vez em quando Oi, desculpa, eu não escutei. férias, da visão. Isso, não, Maceió. Ave Maria, eu sou apaixonada por Maceió. Eu, assim, minhas férias, geralmente meu destino é Maceió. Agora deixa eu me apresentar que são seus, né? O WhatsApp da Rafaela. Deixa eu soltar aqui o celular. Agora E melhorou. às vezes é o suporte. Melhorou, né? Às vezes Melhorou. é o suporte que fica. O suporte às vezes fica tampando um pouquinho a O entrada, som. né, do áudio. Uhum. Mas eu vou segurar aqui. Vai ficar meio tremido assim, ó, mas fica legal. Então, para quem acompanha aí a doutora Carmen, né, do Direito dos Licitantes, e não me conhece, vou me apresentar aqui rapidamente também para vocês. Meu nome é Rafaela Brasil, eu também trabalho nessa área de licitações, aí já tem 14 anos que a gente está aí nesse caminho, já fui pregoeira, já fui presidente de comissão permanente de licitação, já fui procuradora municipal, já fui secretária de saúde, olha só que loucura. Nossa. Só do direito sendo secretária de saúde, mas era uma questão mais de gestão, digamos assim. Eu tinha o corpo técnico, né, Aham. para trabalhar e as outras questões. E aí, já está com alguns anos, já tem 8 anos que a gente está com a empresa de consultoria e treinamentos. Né, a gente atende tanto municípios, né, tanto órgãos, temos também consórcios, que são nossos clientes, como empresas, né, que participam de licitação. E também temos alguns treinamentos, né, presenciais, estamos para lançar alguns eletrônicos também, digitais, né, que agora é uma tendência, e principalmente com esse Sim. afastamento aí que a gente está social, né, a gente tem que se adequar à nova realidade. Mas, assim, estou muito feliz com a sua participação. Essa semana está sendo uma semana bem bacana. Amanhã nós vamos ter outra convidada, né? A doutora Ana, né, da Publicista, também vai ser nossa convidada aqui. E é muito bacana a gente poder compartilhar, né? A gente nem se conhece pessoalmente, somos de estados diferentes e a gente poder fazer essa troca de experiência, né? É sempre muito válido, é sempre muito produtivo, né? E ainda É mais verdade. nesse período de isolamento social, a gente precisa socializar, né? Senão a gente fica doida. É verdade. Mas vamos lá, né, gente? A nossa Vamos. ideia aqui da live de hoje, eu estou com uma proposta aí essa semana, né? Eu lancei aqui de forma gratuita uma coletânea que eu já tinha disponível lá no Hotmart, que era um produto pago, mas com essa questão da pandemia, eu resolvi disponibilizar de forma gratuita, então eu já disponibilizei os 6 volumes da nossa coletânea. Quem quiser, é só entrar lá no link que está na nossa bio e baixar. E aí eu disse, não, eu Excelente, não vou eu só entregar. baixei, vou ler tudo depois, vou ler Ah, todos para é aprender mesmo. contigo, viu? Obrigada. E aí eu pensei, né? Eu disse, eu não vou só entregar o e-book, eu vou também trazer discussões desses e-books, né? Todos os dias da semana, né? De segunda a sábado, porque são 6 volumes. A gente vai fazer uma live para cada volume, para discutir aí as questões e acabar tirando um pouco de dúvida, porque às vezes as empresas leem o e-book, mas como não é uma realidade delas, né? Porque as empresas participam de licitação, mas nem sempre elas têm domínio, né, da parte jurídica, da parte técnica, Uhum. e aí acaba não entendendo alguma coisa. Eu disse, então vamos fazer as lives, porque aí a gente tira dúvidas e fica um pouco mais claro. E aí, Excelente, parabéns pela iniciativa, muito bom. obrigada. Então, nós tivemos a primeira live, que foi falando sobre conceitos, sobre fundamentação, sobre quais são as modalidades, os tipos de licitação e as exceções. No segundo dia, nós falamos sobre a importância da escolha do objeto que você vai fornecer para a administração, né, você fornecedor, para não vender de pinico a bomba atômica, como a gente fala aqui. Eu não sei se aí tem essa expressão, tem essa expressão aí? Como é que Vender de é? pinico a bomba, vender de pinico a bomba atômica? Não, esse aí eu não conhecia, Não. não. Pelo menos lá em Salvador, não, né? Aqui a gente fala vende pinico a bomba atômica, né? Então, Nossa para que Senhora. vocês, licitantes, fornecedores, não entrem aí nessa questão de vender pinico a bomba atômica, né?
e para que você tenha domínio sobre o produto que você vai fornecer. No terceiro dia, nós falamos sobre edital, esclarecimento, impugnação, e hoje nós vamos falar sobre o dia da sessão de licitação, né? Agora, a gente preparou aqui algumas dicas, algumas questões para serem faladas sobre o pregão presencial, e na sequência a gente fala do pregão eletrônico. Pode ser assim, doutora Carmen? Porque o pregão Pode? eletrônico acaba, né, tendo um pouco mais de polêmica, é Sim, vamos algo lá. mais novo, né? Novo, mas é velho, mas é novo, né? Isso, é isso mesmo. E acaba tendo mais dúvidas. Mas vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aí do dia da sessão, tem até isso lá no nosso e-book, é a importância da pontualidade, né, doutora Carmen? Aí acontece muito de empresa chegar atrasada na licitação? Então, muitas vezes o que acontece, né? As empresas depende do cenário. A maioria das licitações que os meus clientes participam, muitas vezes, hoje em dia eu já não faço mais representação, né? Antigamente, quando eu era mais jovem, eu fazia representação. Então eu ia participar do presencial. Hoje em dia, por conta da rotina, da correria, eu infelizmente não consigo mais comparecer nos presenciais. Mas os clientes que continuam indo aos presenciais, seja dono de empresa ou representado, né, algum funcionário que foi aí com a procuração para participar desse pregão, eu sempre aconselho a que eles sempre cheguem pelo menos meia hora de antecedência. Porque existe uma grande polêmica, né? Chegou na sessão de licitação atrasado. E aí o pregoeiro começou a fazer a fase de credenciamento. Pode o licitante entrar? Pode o licitante, né? Ele vai ficar excluído desse certame? Vai dar uma maior competitividade a esse certame se ele entrar, mesmo atrasado? Então tem uma série de questões envolvidas nesse sentido em relação à pontualidade, como a doutora Rafaela mencionou. Então a ideia é sempre para você, empresa licitante que está participando de licitação, no mínimo chegar uma meia hora antes, verificar no endereço do edital se aquele local está correto, né? Se a sessão pública vai ser naquele lugar. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, na capital, eu tive uma licitação em Botucatu, no interior de São Paulo. E aí eram 4 horas e meia de viagem. E assim, São Paulo é enorme, né? E aí eu falei, eu vou sair com bastante antecedência porque eu vou participar dessa licitação e não quero chegar atrasado. Quando eu cheguei na cidade de Botucatu, era a minha primeira vez, tinham 2 endereços para o mesmo órgão. Eu falei, Nossa, meu Deus do céu! E eu, jovenzinha, devia ter uns 20 e poucos anos, 21 anos, eu acho. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Para qual dos dois lados? Eu não endoidei, porque eu não sabia. No edital não tinha dizendo especificamente em qual unidade era. E aí eu fui, graças a Deus que eu fui com antecedência, então bati no primeiro endereço, não era. Saí desesperada para o outro, falei, Senhor, obrigada por ter saído muito antes, porque senão a gente acaba perdendo, né? Então, assim, a pontualidade e verificar no endereço do edital se realmente aquele local é onde você está, né? Para você não ter esse problema de estar no lugar errado e acabar passando tempo e você não conseguir acessar. Então, assim, olhar no edital certinho qual é o endereço. Se tiver dúvida, como a doutora Rafaela até mencionou na live de ontem, tem dúvida em relação ao horário, né? Em relação ao local, faz um pedido de esclarecimento, pergunta, né? Tira dúvida antes de chegar a data da sessão. Em relação ao horário, uma das coisas, até fiz uns stories semana passada falando disso. Porque aí em Maceió é o horário de Brasília, né? isso, Aí em horário de Alagoas Brasília. é o mesmo horário de Brasília, Isso. mas aqui em Cuiabá, por exemplo, é uma hora antes. Então, muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Tem o fuso horário. No eletrônico é um problema, né? Exatamente, tem o fuso horário. Então, assim, ficar atento. Geralmente no edital vem escrito horário de Brasília, né? Normalmente é Então, horário de Brasília, né? Via de regra é exatamente. horário de Brasília. Via de regra, era horário de Brasília, né? De acordo com a lei. Então, se, por exemplo, é uma empresa daqui de Cuiabá, que tem o horário uma hora a menos, tem que ficar ligado nesse detalhe, porque pode até acabar perdendo a sessão, né? Exatamente. Sobre o que você colocou aí, Carmen, muito bem, é a questão do entendimento do pregoeiro, se a empresa pode ou não pode, né, participar da licitação Uhum. se chegar atrasada, né? O entendimento dos órgãos de controle é que se você ainda está na fase de credenciamento, você pode receber, né? Porque você ainda Exato. não abriu as propostas, você ainda não finalizou o credenciamento.
E aí, Exato. né, em razão do princípio da competitividade, né, e da busca pela proposta mais vantajosa, o ideal é que o pregoeiro, se tiver algum pregoeiro ouvindo, pelo amor de Deus, viu? Façam isso. Né? O ideal é que você abra aí a possibilidade da empresa participar, mesmo que tenha chegado atrasada, né? Se ainda Agora, estiver se na fase de credenciamento, até o último, né? tiver Se credenciamento, credenciar. exatamente. Se não tiver finalizado o credenciamento, se ainda não tiver aberto as propostas de preço, né? Agora, se você é empresa, essa dica aí foi para o pregoeiro, né? Mas se você é empresa, pelo amor de Deus, façam o que a doutora Carmen falou, né? Cheguem pelo menos meia hora antes, no mínimo meia hora antes, porque você pode ter problemas aí com o local. A não ser que você conheça muito bem o local, que você já tenha Sim, participado de licitações lá, mas aí pode furar um pneu, pode fazer, né? Tanta coisa pode acontecer. Então, se programa e sai com antecedência, porque cabeça de pregoeiro ninguém entende, né? É uma caixinha de surpresas, né? Vai depender do dia. é isso Tem mesmo. pregoeiro que um dia tem uma decisão, no outro dia já tem outra, né? Mesma equipe. Mas a empresa ela tem que se precaver, né? Aí, aproveitando a deixa que a gente está falando de credenciamento, eu disse que ia deixar as perguntas para o final. Mas como foi uma pergunta de Sim, credenciamento, eu acho que seria pertinente a gente falar logo, né? vamos. Um seguidor perguntou para a gente se ele esquecer o contrato social no credenciamento e tiver na habilitação, né? Ele entregou os envelopes estão lacrados, ele entrega para o pregoeiro, e aí ele não colocou o contrato social no credenciamento. E aí? O pregoeiro pode ou não pode autorizar ele a abrir o envelope? O envelope já está sob posse da equipe. Eu tô vendo o Essa é a pessoal aula do entrando. dia. Desculpa, eu vou responder. Tudo bem, Vitor? Doutor Vitor é de lá de Salvador. Aí esse Ah, AVKM, tudo Vitor Leal. bem. Tudo bem, doutor Vitor? Carla, minha amiga de Londrina. Joel, Olha prazer, só. gente. Adoro ver todo mundo da live. Vamos mandando coraçõezinhos aí, né, doutora? Sim, vai colocando aí o coraçãozinho que é para mais gente ter acesso a essa live. Isso aí. Bom, então vamos lá. Falando de credenciamento, o que que a empresa licitante precisa levar consigo para estar credenciada, né? Para fazer o seu credenciamento? Normalmente é o contrato social, né? Consolidado com suas alterações, a Tá? identificação do representante legal da empresa, né? Um documento que identifique que é ele mesmo que está ali presente, e o instrumento de procuração quando ele não for o dono da empresa, né? Porque se ele é o dono da empresa e tem poderes para estar presente naquela sessão, manifestar a sua intenção de ter por recurso, dar lances, enfim, e isso estiver no contrato social, ele não precisa de procuração. Mas se ele é representante legal, ele precisa levar a procuração com poderes expressos. Normalmente, eu indico aos meus clientes que usem aquele modelo do próprio edital, né? Muitas vezes o edital coloca lá modelo de procuração. Então vem E certinho já com os poderes expressos para não ter problema, né? Se tem dúvida em relação ao que deve conter no texto da procuração, aproveita o modelo do edital, do instrumento convocatório, já faz sua procuração e fica com segurança jurídica em relação a isso para não ter nenhum tipo de questionamento de algum concorrente, né? Então eles comparecem com esses 3 documentos no credenciamento. Dentro do envelope de habilitação, vem toda aquela documentação exigida pela Lei 8666, né, nos artigos 27 a 31, que são os documentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, atestado de capacidade técnica, aquela documentação toda. E a pergunta do seguidor é: se o contrato social não estiver no no credenciamento e credenciamento. estiver no envelope de habilitação? Bom, Isso. eu entendo o seguinte: os envelopes no presencial, eles vão lacrados, né? Até para evitar o conluio entre os licitantes antes da sessão pública, porque eles estão todos reunidos ali. Então, eu sempre oriento aos meus clientes: vocês vão com seus envelopes fechados, para evitar qualquer tipo de problema de outras empresas tentarem qualquer coisa, né? Então, vai com o envelope lacradinho. Ok. Se o contrato social está dentro do envelope lacrado, em posse do representante legal, eu entendo que ele pode tranquilamente abrir o envelope de habilitação e entregar ao pregoeiro para que ele possa fazer o credenciamento, né? Até porque o pregoeiro precisa conferir se aquela pessoa que está lá presente, se o outorgante tem poderes para conferir a esse representante.
Então, assim, ele precisa Exatamente. olhar, o pregoeiro não tem como aferir se aquele representante está habilitado e tem poderes se ele não olhar o contrato social. Para ver se realmente aquela pessoa que está assinando a procuração realmente faz parte do quadro societário da empresa, né? Então, daí a necessidade de ter o contrato social. Se o envelope está em posse do representante, está na mão dele, ele abre o envelope, tira o contrato social e a presença não vejo problemas, tá? Em relação a E isso. se fizer com O, pregoeiro? o problema é se ele esqueceu o contrato social. Aí eu vejo que não tem como sanar essa irregularidade. Porque esqueceu o contrato social, o pregoeiro não tem como aferir se aquela pessoa que assinou realmente faz parte do quadro. Então eu acho que fica prejudicado, a meu ver, né? Agora, se está com o Exatamente. pregoeiro, existe uma polêmica grande. Algumas pessoas acham que se está com o pregoeiro, ele pode devolver o envelope para o representante abre, tira o contrato social e mostra. Mas tem gente que acha que não, que entregou o envelope para o pregoeiro e já era. Não, o pregoeiro deve assumir, como já fez, já entregou suas propostas lacradas e não tem por que devolver. Eu acho que tem que haver muita razoabilidade, né? Existe, na verdade, um rigorismo excessivo sendo praticado, eu vejo, né? Um rigorismo excessivo sendo praticado, alguns documentos sendo exigidos de forma desnecessária nos Muito. editais, não é, doutora Eu Rafaela? pensei Pois que isso é. era só privilégio. Eu pensei que isso era só privilégio aqui de Alagoas. Não, 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 não. Eu vejo muito isso de documentos sendo exigidos sem necessidade. E assim, a orientação que eu sempre dou aos meus clientes é de que façam impugnação, né? Porque assim, o que a Constituição prevê é que devem ser exigidos aqueles documentos indispensáveis ao cumprimento das obrigações, né? Então não Exatamente. precisa ter aquele Falamos sobre rol. isso ontem. Exatamente. Não Nós precisa ter falamos sobre aquele isso rol ontem na live. absurdo de documentação, né? Até o professor Rony Charles, ele menciona uma coisa muito interessante, que é assim, os documentos exigidos na licitação, eles devem ter o caráter funcional, né? Então, Uhum. assim, se vai servir, se aquele documento, por exemplo, um atestado de capacidade técnica, que vai demonstrar a real capacidade da empresa em prestar o serviço ou de entregar um produto, ok. Então, você pede no seu edital. Agora, se for um documento que não tem nada a ver com o objeto do edital e ele está solicitando só porque copiou e colou da lei, não tem o menor parâmetro, né? Exatamente. Sobre essa questão do pregoeiro, né, eu até entendo que o pregoeiro pode ser razoável, sim, né, em algumas situações ele pode devolver ali o envelope, mas o que acontece, às vezes, é quando há uma licitação com muitos representantes e eles rubricam, né, os envelopes, né, os lacres. E aí, uma vez que está rubricado os lacres, aí fica Aí, não. complicado de É, abrir, né? E com aí, realmente, certeza. é uma polêmica muito grande, né? É. Então, é Eu, muito se fosse importante que a empresa pregoeira, tenha o maior cuidado na hora de organizar a sua documentação. O contrato social, ele pode até faltar na habilitação, uma vez que ele já foi apresentado no credenciamento, isso, porque exatamente. o pregoeiro já está de posse daquele documento, ele já sabe, Uhum. né, quais são os termos daquele documento. Então, seria, sim, um rigor extremamente excessivo, né? O pregoeiro já está de posse do documento e E inabilitar a ainda empresa porque não pedir, colocou de novo dentro da é, habilitação. Pasmem que isso acontece, né? Tem aí um pregoeiro que bis-in-idem faz do isso. pregoeiro, né? Tem pregoeiro que faz isso, mas, pelo amor de Deus, não pode, né, É. gente? Mas eu, assim, eu Deixa se eu só fosse. fazer Desculpa, pode falar. um comentário aqui de algumas mensagens, né? O João Carlos, que é pregoeiro de Craíbas, de uma cidade aqui de Alagoas, que eu presto consultoria lá. Revisão para os pregões de amanhã. Amanhã tem pregão, né, João? Vai lá todo cuidadinho lá com máscara, o álcool gel, mas vai lá e Nossa Senhora. segura que presta atenção aqui para fazer a revisão, para fazer tudo direitinho. É, na minha visão, doutora, assim, eu nunca fui pregoeira, eu sempre atuei do lado das empresas, né, prestando assessoria para a empresa. E é por isso que eu insisto sempre no excesso de zelo, né, pecar por excesso sempre. Quando, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava no escritório e aí nós preparávamos a documentação de habilitação para o cliente. Então, assim, eu colocava Aham, dois contratos sociais. Eu colocava um contrato social no aham, credenciamento e um contrato social na habilitação. Não, sem problemas.
Porque, assim, excesso de zelo é sempre importante, porque se algum concorrente quiser pegar no seu pé, ele vai pegar. Então, atuar com segurança jurídica é sempre o melhor negócio. Mas só pontuando o que a doutora Rafaela falou, se eu fosse pregoeira, né, eu não aceitaria devolver o envelope, abrir o envelope, eu acho que aí já é um pouco demais. Eu não faria. Mas existe uma grande polêmica. Então, você que perguntou, eu não vi se ele está presente aqui na live, a pessoa que mandou a pergunta, né? Atue com prevenção, né? Sempre preventivamente. Tem excesso de zelo, coloca seu contrato social no credenciamento, coloca no envelope de habilitação, porque aí não tem problema, né? Já fica resguardado. É isso aí. Deixa eu dar um alô aqui para o David, um amigo meu, que fez uma formação de Master Coach, né? Que a gente, além de ser advogada, você ainda tem que Sim, inventar moda. verdade. Não, eu tava A vendo gente Super ainda Master inventa. Coach. Vou fazer esse Master Coach, curso, vou fazer esse curso, me temos mande as datas. Vamos fazer, vamos fazer. Temos aí um outro perfil, que é o Academia do Foco, que fala sobre desenvolvimento pessoal, né? Sim. Gestão do foco, produtividade e alta performance. E David fez o Master Coach aqui comigo. Mariana Madeiro aqui, Rafa, você é top. Obrigada, Mariana. Então, todo mundo que está entrando aí, viu, gente? Sejam muito bem-vindos ao Magna Licitações, Capta Soluções, e R sempre para mais, exatamente, R sempre para mais. Isso. Vamos para a sequência? Vamos. Vamos para a sequência? Já está todo mundo credenciado, vamos abrir as propostas, né? E vamos aí para a etapa de lances, né? Gente, maior cuidado aí. Faltou eu falar isso na live de ontem, a gente se adiantou, né? Teve umas quedas de internet, eu acabei perdendo um pouco da noção do tempo. Mas, por favor, gente, prestem atenção na proposta de vocês. Tem muita empresa que se empolga na hora da etapa de lances, né? A empresa se empolga achando que depois vai pedir reequilíbrio econômico-financeiro e que vai aumentar o preço. Então, eu acho que é muita coisa para a gente falar num dia só, numa live só em uma hora, né? É É muita. muita coisa, mas aí vamos pegar alguns pontos chaves, né? Eu acho que Vamos. essa questão do se empolgar com a etapa de lance, isso serve tanto para o pregão presencial quanto para o eletrônico, né? Eu acho que é um cuidado que a gente precisa alertar sempre os clientes da gente, né? Para que não se empolgue e não vá na onda dos outros na hora de dar os lances, né? Tenha sempre a sua planilha de custo, analise tudo que é necessário para você formular o seu preço, porque todo mundo precisa ter lucro, né? A empresa precisa funcionar, precisa rodar. Então, você não vai entregar de graça para a administração. Então, se em relação à etapa de lance, se tem uma dica que eu gosto muito de dar às empresas, é cuidado com os preços que vocês vão ofertar, né? Tenha sempre a sua planilha de custo muito bem detalhada para não se empolgar demais na etapa de lance. O que é que você acha aí, doutora Carla, sobre isso? Acho excelente a sua pontuação, doutora Rafaela, principalmente porque muitas vezes é um representante, né, da empresa que está ali participando da fase de lances, e aí está vendo todo mundo diminuindo seu preço, ele vai diminuindo, chega até onde não pode, né? E aí o que acontece? Muitas vezes ele fecha um valor, porque o pregão é pelo menor preço, né? A não ser no eletrônico, que agora tem inovação de ter o maior desconto, mas a gente está falando presencial. Então, o menor preço. E aí ele vai abaixando a um nível que depois ele não consegue cumprir. Então, por exemplo, quando ele participa de uma licitação, a etapa de lances ele reduziu o que ele não poderia para simplesmente ganhar a licitação, não tem lucro e o que é, como a doutora Rafaela disse, o que é pior, né? Chega na fase de entregar o produto, ele não entrega. Ele não Exatamente. entrega, porque ele não consegue, porque aquele preço era impraticável. Não dava para ele E entregar depois aquele eles querem que a preço. gente faça milagre, né? Pois é, sai Né? no prejuízo e fala, meu Deus, achei que o órgão não ia pedir. Teve um cliente que apareceu até aqui pelo Instagram, falou assim, doutora, eu participei de uma licitação, reduzi o preço realmente só para ganhar a licitação, achei que eles não iam pedir, ou ia pedir pouco. Eles pediram a quantidade e eu não estou querendo entregar porque o preço está muito baixo. Eu falei, então, na verdade, não tem o que fazer, né? Você Não tem o que assume fazer. aquele compromisso, né? A sua proposta ela vincula e obriga, é obrigacional, né? Vincula a empresa àqueles termos e ela precisa assumir o preço que ela chegou.
sob pena de não entregar e responder um processo administrativo, né? A empresa, os órgãos públicos têm esse poder-dever, né? De instaurar procedimento administrativo para apurar aquela conduta que, né, no caso, na falta de entrega, né, em virtude de um preço muito baixo. Então, ainda corre esse risco de ser penalizado. Exatamente. E aí a gente tem algumas perguntas aqui em relação a isso. Para um pregão presencial, qual a margem de diferença de lance? Na verdade, não tem uma margem, tá, gente? A lei não traz essa margem de diferença de lance. Agora, pode ser que o edital traga essa previsão. Então, você tem que ficar atento ao edital, tá? Agora, se o edital não trouxe essa previsão, pode ser que o pregoeiro, na hora, né, ele peça às empresas que sejam um pouco razoáveis, porque tem empresa que fica dando lances de centavos, de R$ 1, né? E aí acaba demorando demais e não sendo bom para ninguém. Mas não existe um preço, uma diferença exata na etapa de lance, né? No pregão presencial. Vai depender muito do edital, não é isso, doutora Carmen? Sim, com certeza. Inclusive, quando nós estivermos falando do eletrônico, eu não sei se a pessoa que perguntou, ela estava perguntando do presencial ou do eletrônico. Eu não vi. Presencial, ela deixou Do claro que é presencial, né? presencial. Porque no eletrônico, no aberto, no modo de disputa aberto, é que deve existir no edital a previsão desse intervalo mínimo entre os lances, né? Mas no presencial, Exato. realmente é isso mesmo que a doutora Rafaela falou. E mesmo no eletrônico, né, doutora, não existe uma margem, não existe R$ 10, não. Não existe uma margem, não existe uma margem. Não. Pregoeiro quem tem que determinar na hora que ele faz o edital, tá? Na verdade, pregoeiro não, né? Pregoeiro não, né? É o costume, né? Pregoeiro não é o responsável pelo edital, mas isso é tema para uma outra discussão, tá, gente? Da prática, a gente sabe quem faz. Mas não é atribuição, tá? Mas, enfim, mas cabe aí a quem for elaborar o edital, né, colocar essa margem aí no edital no eletrônico, que é obrigatório, no aberto, mas no presencial não é obrigatório, mas pode ser que o edital tenha, né, para poder ali ter uma margem e não ficar tão demorada a sessão, mas não é obrigatório. Vamos lá, aqui tem outra pergunta. A empresa já deve saber o valor mínimo que pode ofertar, é uma afirmação. A empresa já deve saber o valor mínimo que pode ofertar. Passando disso, tem que tentar inabilitar os concorrentes. Exatamente. Exatamente. Já vai ali com o teu limite, né? Chegou no teu limite, tu para e aí vai detalhar ali aquela análise do teu concorrente para poder você ficar ali no segundo colocado, terceiro colocado, sair desclassificando todo mundo. E aí a gente aproveita esse gancho. Adora desclassificar o povo, inabilitar o povo. Olha que malvada. Mas fazer o quê, né? Mas olha, eu oriento meus clientes. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, coloca todas as documentações. Manda outra pessoa da empresa revisar, manda 2, 3 pessoas revisar. Porque assim, o que acontece? Até pegando o seu gancho, doutora Rafaela, algumas empresas, elas pensam que perdeu no preço e aí acabou, não tem mais jeito, não vai ter como fornecer, aquela licitação está perdida e nem acompanha mais, né? E não é bem assim. Muita gente ganha pelo preço, mas na verdade está com a habilitação incorreta, né? Está faltando documento ou, enfim, existe alguma irregularidade. Então, mesmo que a pessoa perca no preço, ainda há uma esperança, ainda há uma luz no fim do túnel, né? Ainda dá para olhar essa documentação. E eu vou dar aqui uma dica também. Vou dar uma dica aqui, que não estava no script, mas já que foi falado sobre isso, a gente costuma lá no escritório, né? Não sei o que prepara a documentação, são minhas funcionárias, já consegui delegar isso para elas e elas fazem muito bem. Eu oriento sempre que faça a marcação nos editais, né? Dos pontos principais e que faça um checklist. E aí a gente entrega esse checklist pronto para os nossos clientes e o edital também marcado que elas usaram para fazer a organização da documentação. E aí ele leva tudo isso no dia da licitação, porque quando ele for analisar a documentação do concorrente, aquele checklist tanto serve para ele organizar a documentação dele, como serve também para ele ver quais são os pontos ali de talvez um entendimento dúbio do edital para tentar pegar o concorrente no erro, né? Então, acho que é muito interessante isso. Então, isso que você colocou é muito pertinente. Né? Muitas vezes você não ganha no preço, mas você ganha ali por olhar minuciosamente a documentação do teu concorrente. Exatamente. E daí a importância de
quando eu atuava em representação de empresas, quando eu ia nos pregões presenciais, eu não sei aí, doutora, você faz representação também, né? Ou não? Não, a gente não Não, faz né? representação, a gente faz a entrega da documentação pronta para o cliente e ele vai Ah, e participar ele da que vai. licitação. É, Então, mas a gente prepara. quando eu ia participar do presencial, o que que eu percebia? Infelizmente, as pessoas que iam participar da licitação eram pessoas técnicas, né? Então, assim, elas tinham conhecimento do produto que elas estavam fornecendo, né? Mas elas não tinham a noção de documentação, a noção jurídica de Aham, documentação. Então, elas aham. perdiam a chance de criteriosamente olhar a habilitação e até inabilitar os concorrentes, né? Isso, Então, daí a importância exatamente. de capacitação. Eu vivo falando nos meus stories no Instagram, Não é? capacitação é a chave do negócio. Vamos fazer treinamento. Capacitação. Exatamente. Vamos fazer treinamento. O que mais tem é cursos, né? Curso online, treinamento online, mentoria. O que mais tem é isso, né? Que é uma Então, inovação, né, dos últimos tempos, porque quando eu comecei a atuar com licitações, lá em, né, não vou dizer o tempo, não precisa, não era detalhe. eu tô brincando, não tem problema, em 2005, finalzinho de 2005, começo de 2006, quando eu comecei a atuar, mas eu atuava só no lado da administração pública, a gente ouvia muito falar e tinha muito curso, muitos bons, né, negócios públicos, é mais antigo do que isso, a Zenit é mais antiga do que isso, Uhum. né? Mas são cursos para os servidores públicos, né? Para as empresas não Não tinha tinha, tanto. não Está tinha, começando a subir agora exatamente. e ainda é muito pouco. Ainda são Sim, muito poucos. Aqui em Alagoas, por exemplo, fora o meu, eu acho que tem mais um ou dois, fora os do é mesmo. Sebrae. É, pelo menos que eu conheça, assim, eu não vejo tanta divulgação, né? Uhum. Tem muita empresa que faz representação, mas Mas não para treinamento dar para curso, empresas treinamento, tem né? muito pouco, muito pouco, É, né? na Então é uma região, novidade, mas tem. é verdade. Eu comecei a atuar em 2009, né? Foi um pouquinho depois da sua. Mas, realmente, naquela época não tinha curso presencial voltado para a empresa licitante. Hoje eu vejo que tem mais, só que eu acho que a gente tem que realmente verificar. Assim, se eu fosse empresa licitante, eu iria pesquisar realmente se aquela pessoa tem capacidade para prestar, porque eu vejo também muita gente dando curso, mas que não tem um preparo adequado, vamos dizer assim, né? Então, assim, acaba mais A mesma coisa eu atrapalhando do acho que facilitando. A mesma coisa eu acho também em relação à consultoria, né? E assessoria. Sim, com certeza. Nada contra, gente, nada contra você ser um representante e você já atuar na área há muito tempo e você começar ali a orientar outras empresas a participar. Mas chega uma hora que o jurídico é indispensável, né? Com Uma certeza. defesa administrativa, um recurso feito por quem tem habilidades na área jurídica é diferente, é essencial, né? Com Você saber ali certeza. pesquisar a jurisprudência correta, porque a jurisprudência, dependendo da decisão que você colocar ali, ela tanto pode favorecer quanto ela pode prejudicar, vai depender do contexto, né? Porque os entendimentos são muito dúbios. Eita, quase não sai. É, Então, a quem tem o domínio da área jurídica tem uma facilidade muito maior nesse momento. Talvez na parte de organizar a documentação, quem foi representante durante muito tempo tire isso de letra, mas quando uhum. chega na hora de uma defesa, é indispensável que a empresa tenha uma assessoria jurídica, né? E aí, quando você consegue reunir técnica e jurídica, aí, beleza, né? Sopa no mel, Mas vamos como aqui, diz lá em Salvador. é verdade. Ó, tem comentário aqui. O ideal é só lembrar o intervalo de lances quando tiver o ME participando. Sim, sim. Nós vamos fazer uma live amanhã com a doutora Ana, justamente sobre os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123, que é a lei que traz aí benefícios para as micro e pequenas empresas, tá? Então, a gente vai deixar esse tema aí, essa discussão para amanhã. Aí outra pessoa falou aqui, Romualdo, boa noite, numa licitação, aquisição de medicamentos, uma das participantes não colocou marca laboratório e agora solicitou a correção sem alterar o valor global. Pode? Não entendi. Uma das participantes não colocou marca no laboratório e agora solicitou a correção sem alterar o valor global.
Eu não entendi, mas assim, se não colocou marca, já estaria desclassificado, né? Porque não tem como você identificar qual é o produto que ele vai fornecer. Então, já estaria desclassificado. E se o pedido de correção aí foi para corrigir a proposta, pior, né, gente? Não cabe. Erro de muitos licitantes. Muitos ganham, acho que não vai dar tempo da gente ler tudo. Muitos ganham a fase competitiva. Ai, gente, não estou A conseguindo. gente está no presencial ainda, não passou nem para eletrônico. Mas Tinha que vamos, ser a live a semana inteira. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Eu acho que cada empresa que deve prestar atenção em se tem ou não ME na disputa. Exatamente. Vai prestando atenção aí para na hora do último lance aí fazer o seu cálculo direitinho da margem, tá? Para não ficar aí, perder aí a proposta só por conta da falta de observação e de cálculo aí dos 5%, né? Então, a gente já falou do credenciamento da proposta, da fase de lance, e já falamos também da habilitação, né, doutora? A gente, de uma certa forma, já adentrou aqui na habilitação, né, que é uma fase muito importante, tanto você entender e preparar com muito cuidado a sua documentação, como você ter a noção para analisar a documentação do concorrente, né? Então, acho que a gente esgota aqui o pregão presencial, né? Quer dizer, falta falar da manifestação de intenção de recurso, né? Isso. Então, na Sim, verdade, e aí... desculpa. Pode falar. Não, então, depois da fase. Obrigada, mas estamos juntas, né? Como diz, estamos juntas, é uma ajuda a outra. Na fase de habilitação, interessante lembrar que. Na fase de habilitação, não, desculpa, na fase recursal. É importante lembrar que no pregão, diferentemente do que nas modalidades tradicionais de licitação, da Lei 8.666, né? Aquelas concorrência, tomada de preço, convite, enfim. A fase recursal ela é única no pregão, né? Então, esgotou ali a fase de habilitação. Se a empresa foi inabilitada e ela se sentiu prejudicada pela análise do pregoeiro, cabe então recurso administrativo. Da mesma forma, se a concorrente foi habilitada e ela viu que algum documento estava incompatível com o edital, ou o objeto que ela tem muitas vezes não atende as especificações ao termo de referência, ela também cabe manifestar a sua intenção de interpor recurso, né? Essa intenção de interpor recurso ela deve ser verbal, porque é sessão pública, né? Então sessão presencial, então ela precisa levantar a mão para que o pregoeiro registre em ata, né? Que ela tem intenção de manifestar. Olá, doutora Renila, a advocacia estatal entrou. Olá, Renila, tudo jóia? Seja bem-vinda, viu? Pois é, colocamos as crias para dormir. Da mulher no direito administrativo. É a musa das estatais. Eu falei lá na minha live. Eu fiz uma live sobre a Lei 13.979, né? Essa lei sobre todo mundo falando sobre o coronavírus, que trouxe novas regras, enfim, senão me alongo aqui, não vou nem falar tudo. E aí, no final, eu vi a doutora Renila, falei, vou chamar ela. Ela participou da nossa live, foi super interessante. Ai, que maravilha. Ela é parceira. Aí ela falou até no seu nome, doutora Rafaela. Ah! Mas é bom assim, é muito bom a gente poder contar uma com a outra, né? É importante que todas nós atuamos no mesmo ramo, no ramo de direito administrativo, licitações e contratos, mas eu acho que é muito interessante essa troca que a gente faz, porque para mim, a meu ver, conhecimento ele nunca vai ser, não tem como exaurir o conhecimento, né? Não você sempre está acrescentando, sempre está aprendendo, então eu gosto muito dessa troca, adoro compartilhar aqui. Adoro, pois é, então é por isso que a gente dá certo, né? Eu, você, a doutora Renila, todas as mães colocando as crias para dormir. Né? Ó, menina dormiu, a gente vem. Eu entreguei pro pai, né? Tava aqui tudo acordado ainda. Eu também. Mas eu acho que pelo silêncio, eu acho que agora dormiu. Acho que agora foi. A minha também. Vamos voltar? Vamos, desculpa. Então, não, sem problema. Então, estávamos falando da manifestação de intenção de recurso. Isso. E aí, aproveitando o gancho também, teve uma pergunta que foi assim, deixa eu ver se eu lembro. O licitante não credenciado, ele pode manifestar a intenção de recurso? Isso, a gente esqueceu de falar desse quando a gente estava falando de credenciamento, né? Mas foi bom ter lembrado agora, doutora Rafaela. Então, na verdade, assim, o credenciamento, ele não impede a empresa, para que fique claro, né? Ele não impede a empresa de participar do pregão, né?
Ele, na verdade, o credenciamento, ele serve com o objetivo de que aquele representante participe da etapa de lances e faça a manifestação de interpor recurso. Né? Então, para isso é que ele é credenciado na sessão pública. Mas nada impede, que eu também acho que foi uma pergunta que a doutora Rafaela recebeu, nada impede que esse licitante queira participar da licitação e envie os seus documentos por remessa postal. Né? É muito válido que... Foi outra pergunta, já puxando o gancho, já respondendo as duas, né? Isso. É muito importante ressaltar que existe essa possibilidade. O licitante, ele pode sim enviar os documentos via postal. A diferença é que o valor que vai constar na proposta dele vai ser o valor final, né? Porque ele não vai estar presencialmente na sessão para manifestar seus lances. E não vai poder interpor recurso administrativo por ausência de uma pessoa física no local. Mas a empresa licitante, ela não está em possibilidade de participar. Ela pode sim participar, ela só não vai ter o direito de dar lance e nem de manifestar a intenção de interpor recurso. Eu conheço a pessoa que fez a pergunta e eu acho que a intenção dele perguntar foi a seguinte: ele vai como representante, mas quando chega lá por algum motivo, digamos que tem algum problema na procuração, e ele não é credenciado, mas o representante está na sala e ficou inconformado, porque isso aconteceu, por isso que eu sei o que foi. E ficou inconformado porque foi descredenciado, né? Ele entregou o credenciamento, mas questionaram alguma coisa, e aí ele foi descredenciado, só que ele ficou inconformado e ele queria recorrer pelo descredenciamento, porque ele foi impedido de dar lances. E aí, nesse caso, como ele não está credenciado, mas ele está na sessão, ele poderia manifestar. E aí, o que eu já tinha passado para ele foi o seguinte: ele não tem direito, por lei, de manifestar a intenção de recurso, porque ele não está credenciado. Isso é fato, né? Mas o que é que eu oriento normalmente aos pregoeiros? Que aceite. Por quê? Porque a verdade, né, ela é sempre bem-vinda. A administração, ela tem o poder, dever de rever seus próprios atos. Então, se ele está inconformado e acha que realmente sofreu ali, foi prejudicado de alguma forma, deixa ele entrar com recurso, analisa tem o direito a de intenção. petição, né? Exatamente, já tem o direito de petição, né? Mas deixa ele entregar o recurso dele, deixa ele constar em ata o que ele quiser, mesmo não estando credenciado, pelo menos eu oriento dessa forma, né? Porque a gente quanto administração, agora me colocando do outro lado, a gente tem o poder dever, né? De analisar e de rever os próprios dados. Então, se ele realmente tiver com a razão, é um favor. Eu costumo dizer aos pregoeiros: não fiquem com raiva de impugnação de edital e de recurso, se tiver razão para isso. Né? Porque é um favor que a empresa faz para você não ter problema lá na frente com os órgãos de controle. Até a doutora Renila está dizendo aqui: aceita, gente, mandado de segurança é pior, né? Exatamente. O processo está tudo pronto e o juiz vem e manda suspender. Não, é muito pior, então aceita. Conclua, desculpe, antes dele. Não, é isso. Então é isso, né? Então aceita, né? E analisa. Se tiver fundamento, tem. Se não tiver, analisando tecnicamente, não seria o recurso administrativo, né, propriamente dito. Sim, mas como de petição, ele pode tranquilamente se manifestar e aí o pregoeiro aceitar e depois analisar e ver se realmente foi uma falha dele, né? Ou se foi do órgão. Inclusive, eu estava até falando com um cliente meu semana passada da necessidade de impugnar os editais. E aí o cliente virou para mim e falou assim: doutora, mas aí o órgão vai ficar com raiva porque eu vou impugnar o edital. Aí eu falei: gente, mas olha só, muitas vezes o pregoeiro nem sabe que o edital está com vícios, né? Que o edital está irregular. Então, na verdade, eu acho que a empresa licitante, eu acredito, né, que a empresa licitante, ela tem a obrigação moral de excluir vícios e ilegalidades que constam neste instrumento convocatório. Né? Porque é muito pior depois chegar no final e o órgão de controle também vai perceber essa ilegalidade e vai anular todo o processo. Então, a finalidade, o interesse público não vai ser atendido da mesma forma. Exatamente. Vamos partir para o eletrônico? Vamos. Aí depois do recurso, depois da fase recursal, só fechando, né? Manifestar verbalmente a sessão sob pena de decair o direito.
depois a adjudicação e a homologação, e vamos para o eletrônico. Vamos para o eletrônico. Acho que a primeira coisa que as empresas se questionam, né, no eletrônico é que plataforma elas devem aderir, né? Porque antigamente você só tinha ali o Comprasnet, né, o antigo Comprasnet, o Licitações E do Banco do Brasil, acho que tinha o da Caixa Econômica, eu nunca operei na Caixa, mas tinha o da Caixa, e eu acho que no máximo mais um ou dois, mas agora tem muitos privados, né? E aí, esse é um questionamento que eu sempre recebo das empresas, né? Eu devo me cadastrar em todos? O que é que você acha aí, doutora? Então, doutora, eu vou lhe confessar, quando eu morava em São Paulo, eu tinha um cliente que virou para mim e falou assim, doutora, é o seguinte, ele vendia software, ele falou assim, doutora, eu quero vender software no Brasil inteiro, então eu quero que você faça meu cadastro em todos os estados. Pense na situação. Eu mandando documentação para todo mundo, para Bahia, para Paraíba, para todas as cidades. Então, assim, a meu ver, depende do ramo de atuação da empresa, depende do alcance que ela quer ter, né? Da sua capacidade operacional de entregar esses produtos em diferentes locais do Brasil, depende da abrangência e do objetivo, né? Porque muitas vezes a empresa, como foi o caso desse meu cliente, ele queria expandir. Então, ele tinha uma logística preparada para isso, então ele foi cadastrando em cada estado, eu, no caso, né, eu com minha equipe lá, cadastrando a documentação dele, da empresa, em todos os estados, em sistema de Comprasnet estadual. Lá em Salvador tem o Comprasnet Bahia, o Comprasnet Paraná, todo mundo, todos os estados com o seu sistema de Comprasnet, e a gente mandando documentação para poder, quando tivesse um pregão eletrônico, ele participar e ele já está apto, né, e não ter que fazer a correria de juntar a documentação de última hora. Até o CRC, que é aquele certificado de regularidade cadastral, a gente fazia para poder manter, exatamente, para a gente manter as certidões ali atualizadinhas, para que quando chegasse no pregão eletrônico, a empresa já estivesse tranquila e pudesse participar. Então, eu acho que vai muito do perfil da empresa, né? Se ela quer participar de pregões a nível federal, eu acho importantíssimo o Comprasnet, né, que é o Compras Governamentais. O cadastro no SICAF é o primordial, né? É o primordial. O SICAF, é o primordial. Né? Os que Comprasnet e o Licitações E do Banco do Brasil, acho que são os que têm maior número, né, de licitações. Sim, então, sim. acho que pelo menos nesses dois, se a empresa quer começar, uma empresa que está começando agora, pelo menos nesses dois, ela já deveria ter o cadastro, né? O SICAF, inclusive, diferentemente do pregão presencial, né, doutora Rafaela, para participar da licitação, você tem que ter, no mínimo, o SICAF a nível de credenciamento, né? Pode ser, assim, nós sabemos que o SICAF, ele não é obrigatório para participar de licitações, a nível de documentação, eu quero dizer. Por exemplo, se uma empresa quer participar de uma licitação no Comprasnet, ela não é obrigada a cadastrar seus documentos no SICAF. Não, se ela tiver toda a documentação, ela não precisa estar com os documentos cadastrados no SICAF. Mas ela tem que ter, no mínimo, o SICAF no nível 1, que é o de credenciamento. Né? E hoje em dia nós sabemos que ela não consegue nem entrar no sistema, né? Não consegue, porque o de credenciamento é justamente aquele que a gente consegue o login e senha, a chave de identificação, né, para poder entrar nos pregões, acessar os pregões. Então, tem que ter, no mínimo, esse nível 1 de credenciamento. E hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia não, desde 2018, né? Tá bem mais fácil, o SICAF, né? É 100% digital. Eu era da época de ir lá na unidade cadastradora, levar os documentos físicos para poder... Nesse tempo eu não trabalhava com empresa ainda. Não? Nesse tempo eu não trabalhava com empresa, não. Eu trabalho com empresas tem mais ou menos 3 anos só. Né? Os outros 11 anos eu trabalhava no lado da administração pública. Na administração pública. E desde que eu comecei eu, como pregoeira, a gente utilizava na prefeitura aqui de Arapiraca, que é a cidade que eu moro até hoje, a gente utilizava licitações Z. Né? Na época a gente utilizava licitações Z. Mas a gente já tinha presenciado algumas licitações, presenciado virtualmente, algumas licitações no compras governamentais, a gente tinha feito treinamentos lá em Brasília, na ESAF, né, sobre
pegam por Comprasnet, porque as licitações do BID, né, tinha que ser pelo Sim, sim. Comprasnet, enfim. É, Mas eu Mas desde que é isso, então, comecei, credenciamento, desde que eu comecei, eu sempre atuei, desde 2009, só com assessoria à empresa licitante. Então, assim, antes do CICAF Digital, só para fechar, que eu sei que nosso tempo está acabando, né? O acabamos, nós CICAF, temos a aqui gente... 2 ou 3 minutos. Quantos minutos? Eu acho que de 2 a 3 aqui só. Nossa Não vai dar para a Senhora! gente falar muito sobre o pregão eletrônico, mas vamos às principais dicas, né? O que é que a empresa precisa Vamos, saber para participar do pregão eletrônico, né? A gente já falou que ele tem que vamos. ter o CICAF e falou que ele tem aí que cadastrar, né, a sua empresa no maior número de plataformas possíveis dentro daquilo que ele pretende, né? Se ele pretende começar agora ali só no estado que ele trabalha, no estado sede da empresa, no município, ali, no município dele ou nos municípios circunvizinhos, procura saber, né, quais são as plataformas que são utilizadas para também não sair se cadastrando em todas, algumas são pagas, e aí você vai ter um investimento muito grande que talvez você não vai ter um retorno, né? Desnecessário. Então, Uhum. credenciamento no eletrônico, CICAF, né? Ou a adesão às plataformas, né? A etapa de lance a gente não vai conseguir falar aqui, né? Que é tudo tão novo, aí os modos de disputa, né? Disputa aberta, disputa fechada. Mas vamos combinar da gente voltar Vamos, aqui e marcar uma outra live só sobre pregão eletrônico? vamos, combinado. Eu queria só dar Vamos uma dica combinar? que eu já fiz vários memes sobre isso, que é para as empresas lembrarem que agora, com o novo decreto do pregão eletrônico, precisa anexar a documentação de habilitação junto com a proposta de preços antes da data e horário da sessão pública. E ainda tem muita dúvida e tem pregoeiro que bota o sistema, né? Eu até fiz uma postagem sobre isso recentemente. O sistema diz que tem que cadastrar previamente e o edital diz que não é para não é para se identificar. Olha que loucura, Sim, né? Aí a sim. empresa faz o que com um negócio desse? Pede E, de- esclarecimento antes, pelo amor de Deus. e depende do sistema eletrônico, né? Porque cada um é de um jeito. Mas era pelo Licitações Z. Olha Pelas só, um cliente licitações, é. meu, Licitações Z, já está todo adaptado ao novo decreto, mas no edital dizia que não podia se identificar. E aí a empresa foi desclassificada porque juntou a documentação, mas o sistema pedia a documentação. Mas, Olha só, então senhor, é muita conversa no pregão eletrônico, tem vamos muito, marcar muito outra. assunto. Vamos marcar uma outra live só para a gente falar de pregão eletrônico. Então, antes que o Instagram derrube a gente aqui, porque eu acho que já tem menos de 1 minuto, né? Já são 10h40, a gente ia começar 10h37, eu atrasei mais ou menos 5 minutinhos, então tá já acabando. Então, eu queria agradecer aqui demais a sua participação, doutora Carmen. Foi uma live assim super leve, né? Super divertida. Licitação tende a ser um tema tão pesado, né? E eu acho que a gente aqui trocou uma ideia, bateu um papo, né? Que nem parecia que era um tema tão complexo e que as pessoas acham tão chato, porque a gente que trabalha com isso não acha chato, né? Com Mas quero agradecer certeza. demais a sua participação e vamos marcar, sim, a nova live só para falar sobre pregão eletrônico. Eu Então, que te dê aí suas agradeço. considerações. Reitero muitíssimo todos os meus agradecimentos pelo convite, me senti lisonjeada e foi um grande prazer estar aqui com vocês todos. Muito obrigada por tudo, pelas perguntas, foram excelentes. Obrigada a todos, uma boa noite. A participação de vocês foi Boa essencial, tá? noite. Então vamos se despedir aqui antes que o Instagram derrube a gente. É verdade, um beijo. Obrigada, Fiquem com Carmen. Deus. Beijo, boa noite, Boa viu? noite, Tchau. tchau.